Pois não, estamos de volta. Estamos de volta e O senhor programa então, está encerrado? então o senhor respondeu, né, a questão entre Pedro e Marcos, ou melhor, Marcos e Pedro, e mostrou-nos que provavelmente a razão da compilação desta passagem da negação de Pedro em Marcos é uma tentativa de dizer aos cristãos da época perseguidos por Nero, não é? Que há sim possibilidade de perdão para quem apostatou, né? Mas Escute, aqui, padre, um pouquinho só antes. claro. Como nós nos veríamos diante de um juiz assim, hein? A morte, a fogueira, a crucifixão ou a apostasia? Olha, é uma pergunta difícil, né? Eu acredito que olhando o contexto atual, né, num mundo tão individualista como o nosso, eu creio que, lamentavelmente, a nossa tendência é procurar o mais fácil, né? E neste contexto, a via mais fácil seria o apostatar, né? Apostasia. Apostasia, né? O negar a fé. Que hoje, muitas vezes, o fazemos de modo tão fácil e tão rápido, né? Porque é muito mais fácil negar a fé do que crer e demonstrar que vive como quem crê, né? Nas horas, sobretudo. Nas horas difíceis, sobretudo. Difíceis, né? né? Hoje, por um nada se nega a fé. Pois é. Imagina diante de uma ameaça dessas. Portanto, nós temos que ficar cautelosos também, porque nós não sabemos o que aconteceria conosco se estivéssemos nós diante dessas duas alternativas, ou a apostasia ou a morte. A morte, né? Padre, daqui provém aquela grande frase. E não era uma morte assim como hoje, fuzilamento, não, que é rápida. Ir para a fogueira. Sim. Daqui certamente provém, né? Aquela frase, não daqui provém, mas daqui é o grande padre da igreja, quem é que falou? Que foi, não foi padre da igreja, né? Que a igreja é regada com o sangue dos mártires, né? E quem está em pé, cuidado II, que não né? caia, não é? Pois é, nós não sabemos o que nós faríamos. Graças a Deus, Deus nos libertou até agora dessas duas alternativas. Sim. Mas ainda hoje, há quem pague com o sangue. Hoje, o fato de haver alguém que pague com o sangue a sua fé. Olha o que anda acontecendo na África, nas comunidades cristãs africanas. Olha o que aconteceu lá no Domingo de Ramos passado, que não faz tanto tempo assim. Estavam celebrando, né? E um grupo de terroristas chegou na igreja e acabou com tudo. Lamentável, passou fogo. né? A princípio eu fico pensando, porque nós que vivemos numa democracia, né? E temos tantas dificuldades para afirmar a nossa fé, né? Eu não sei, padre, o que dizer. O que o senhor tem a dizer ao pessoal, né? Eu teria a dizer que nós temos que ter uma grande humildade e confiarmos em Deus. Talvez Deus, acredito eu, sinceramente, acredito que Ele daria a graça da perseverança final naquele momento extremo, se isso acontecesse conosco. Não posso duvidar. Outros aceitaram o martírio, porque eu não. Vem-me à mente uma frase de santa... São duas santas mártires, Perpétua e Felicidade. Uma delas estava grávida, na prisão. Não sei qual das duas estava grávida. E gemia com dores de parto. E um soldado disse a ela, se você está gemendo assim desse jeito, o que vai acontecer quando for levada à arena para lutar contra uma vaca brava? Ao que ela respondeu, é que aqui sou eu que estou sofrendo, lá será um outro que me ajudará a sofrer. Talvez a resposta
melhor seja essa. Mas sempre no campo das hipóteses, né? Sim, sim. Continue. Então, nós terminamos o versículo 72. Você queria fazer das alguma negações de Pedro, né? E certamente tem uma frase aqui que ela é muito instigante, por assim dizer. Na verdade, é essa expressão: tu me negarás 3 vezes. 3 vezes mesmo, padre? Aqui em Marcos, segue a regra dos 3. Jesus vai ao horto, deixa 8, leva 3. Aqui em Pedro, a negação se dá por 3 vezes. Há exegetas que imaginam que a negação foi uma só. Mas não há provas para isto. Os textos de múltipla atestação não falam de uma única negação que na história posterior teria sido multiplicada em 3, e também não é uma pergunta fundamental. A pergunta, quer dizer, o fato fundamental é que negou. É que negou, né? Negou fortemente. É que não tentou simplesmente uma escapatória, negou mesmo, né? E maldisse. Chegou ao máximo de uma negação. Agora, que seja uma ou que sejam 3... Porque eu creio que a questão dos números é uma questão muito mais quantitativa e, portanto, humana secundária, do que aqui no caso. Divina, né? Então Secundária. Ele negou, né? Agora, enquanto Pedro faz tudo isto fora, Jesus em Marcos é o nosso ponto de referência, faz isto dentro, faz o contrário dentro. Dentro. Então, Pedro agora nega fora, Jesus afirma dentro, né? A partir do versículo 55. 55? De Marcos, capítulo 14. Mas o senhor não quer voltar a João, já que terminamos Pedro? Não. Porque aqui Marcos é mais detalhado que João. Tá. Então, no verso 55, capítulo 14 do mesmo evangelho. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, o alto clero, procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas e depois de 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Mas, nem quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Bom, vamos parar por aqui. Nós mesmos ouvimos da sua boca: eu destruirei este templo feito por mãos humanas e depois de 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. O jogo aqui está entre mãos humanas e mãos não humanas. Mas esse jogo só se pode fazer em grego. Em aramaico, não. Reiropoietos, feito por mãos humanas, e arreiropoietos, não feito por mãos humanas. A negação. Mas, repito, isto aqui é só inteligível na língua grega, não no aramaico que falava Jesus. De antiquíssima tradição evangélica, nós podemos nos certificar de que Jesus, e aqui João parece estar mais bem informado, pronunciou uma palavra violenta contra o templo. No início do ministério. E por isso em João no final do ministério, 13. o fez
a ação violenta no templo, a purificação do templo. Se João tem uma razão cronológica, é possível que o teor exato das palavras de Jesus não tenham sido guardados. E então o evangelista se aproveita disto para dizer o testemunho deles não era congruente. Isto é, não reportavam exatamente as palavras de Jesus. Sim, Jesus disse, é verdade, existe verdade nisto. Jesus falou contra o templo, a modo de um Jeremias 6 séculos antes. Mas não foi exatamente nesses termos que falou. Feito por mãos humanas e não feito por mãos humanas. Uma parte de verdade e uma parte de inverdade. Padre, até porque o raciocínio desse versículo, ou ele mesmo, ele ficou muito conhecido na Epístola aos Hebreus, né? Que é uma carta quase que católica, né? Ficou. Então está muito lá, é uma teologia muito avantajada, né? Sobre o templo, né? Mas quando o senhor fala que uma parte verdade e outra parte a se pensar, o que o senhor quer dizer? Que Jesus não falou exatamente isso porque ele não falava tão bem o grego? Não. Jesus, ou isso ele poderia falar em grego? Nada em grego? Jesus, acredito que não. Ou talvez, como muitos de nós falamos inglês, 3, 4 palavras. Acredito eu que Jesus falou, sim, em aramaico, alguma coisa contra o templo, mas não nesta linguagem aqui. Agora, uma outra pergunta. Por que sobre o mesmo tema Marcos coloca isso no início do Evangelho? Marcos não. Desculpa, João. João. Logo no capítulo 3, depois da conversa com Nicodemos. E Marcos traz isso na conclusão, praticamente, da sua obra. Essa resposta temos que dar a semana que vem, porque nosso tempo já está encerrado. Muito obrigado. Então, a você, querido telespectador, um bom domingo, uma boa semana e fique sempre conosco na paz do Senhor.